Fala, seu Saisudo, Yuri aqui da Valida Pix. O vídeo de hoje vai ser os desafios de escalar um SaaS. Eu quero compartilhar com vocês, eu já compartilho com vocês tudo que eu estou vivendo em 2 anos com SaaS. E eu quero explicar exatamente o momento que a gente está vivendo e como é que eu posso fazer também para ajudar vocês. Então, para quem está faturando, acredito que isso pode ser muito bom. Para quem está começando, pode ser melhor ainda, porque tu começa a pegar atalho em cima do que eu demorei 8 meses exatamente para conseguir construir. E a gente está vivendo o nosso melhor momento na Valida. Espero que ninguém zique aí o que eu estou vivendo de bom. Mas vamos lá, galera. Eu quero compartilhar com vocês o que a gente está fazendo para conseguir escalar um SaaS, que é a Valida Pix. A Valida Pix ela é uma camada de segurança contra golpes, onde o nosso grande objetivo é dar autonomia e segurança para o colaborador conseguir confirmar um Pix. Só que qual é o grande problema? Tudo isso que eu vou falar também vai ser enviesado em cima de B2B, tá? Business to business. A gente vende para a empresa. Eu não vendo para o consumidor final. Se tu é B2C ou B2G, tenta pegar a melhor coisa que eu vou falar aqui do que a gente está fazendo. Mas a gente vendendo hoje uma camada de segurança contra golpes, se vocês entrarem no Instagram da Valida, de janeiro desse ano, de 2025 para baixo, o Instagram nosso parecia o Cartoon Network. Quando eu digo Cartoon Network, era muita imagem estática, com listrinha. A gente, no ano passado, estava conversando com uma pessoa para vir trabalhar com growth aqui. Ela perguntou, poxa, tu vende pro pequeno, tu vende pro seu João do hot dog, tu vende pra padaria da esquina? Eu falei para ela, não, a gente não vende para esse perfil de cliente. Meu ICP ideal é clientes que tenham acima de 15 Pix por dia ou grupos que tenham igual a 4 lojas ou acima de 4 lojas. Esse é meu cliente ideal, esse é um cara que paga mais, esse é o cara que sabe que tem a dor, esse é o cara que precisa da nossa solução e esse é um cara que paga e não me dá churn. Apesar da gente ter um churn muito baixo, porque a gente tem nosso ICP muito bem definido. E acabou que ela falou assim, poxa, mas a tua comunicação não fala isso. E eu comecei a perceber que comunicação em clareza, ela te leva para lugares onde tu começa a posicionar o que tu atende, como tu entrega e a qualidade que tu entrega. Então, se vocês perceberem, a gente tá mudando o nosso posicionamento de comunicação no Instagram de uma forma bem mais, como eu posso dizer assim, palpável, onde uma pessoa que ainda não conhece a gente começa a seguir a página, ver os conteúdos, tem muito mais educacional do que de vendas, para a gente conscientizar aquele cliente que está caindo no Instagram, que realmente ele vai conseguir se identificar com a dor, porque tudo que eu falo lá é em cima do que a gente já entrega e em cima das dores que a gente tem reportado dos clientes no WhatsApp. Então eu tento pegar o melhor script, tento falar o que ele quer escutar, para ele se identificar com aquela dor e eu conseguir fazer com que ele aperte no botão de ir para o WhatsApp ou caia no Lead Score. Para quem não sabe o que é Lead Score, é que você faz várias qualificações em cima de uma pergunta para o cliente. E todas essas perguntas, no final, ela vai gerar um score. E esse score, quiçá, a partir de 70, já é um bom MQL para vocês atacarem. Então, a gente tem esse MQL meio que azeitado já aqui na Valida. Então, primeiro, a gente tirou toda a parte de outbound da Valida Pix. Não temos mais nada de outbound, cold call, ligação fria, e-mail. Não existe mais nada aqui. Qual está sendo a nossa estratégia? Criação de conteúdo, ajudando empresários e fazendo uma parte de educacional ali com o criativo, falando que ele tem uma dor e que a gente consegue resolver, mas em nenhum momento eu estou vendível, tá? E aí o que a gente faz? Começamos a fazer call também com clientes que já usam a nossa solução, a gente pede autorização para gravar, pega os melhores momentos da gravação, começa a pegar essa gravação e pegar takes dela para postar no Instagram para pegar depoimento. Parece coisas tão simples que eu estou falando para vocês, mas que no final do dia, ou do mês, ou do semestre, para a gente fez muita diferença. A gente tinha uma meta para bater no final do ano e a gente já conseguiu bater agora em agosto. Então, com certeza, e assim, a gente tinha uma meta no final de dezembro e eu cheguei com a Rebeca e falei, Rebeca, a gente não vai conseguir atingir essa meta, bora fazer algo bem mais realista, o que está ao nosso alcance, e a gente botou uma metinha, que essa metinha era para bater em dezembro, a gente já bateu agora. Mas tudo por conta que a gente começou a mudar a nossa comunicação, como é que a gente vende, mas acima de tudo, começar a passar credibilidade para o cliente final.
a gente vende uma camada de segurança. Se ele entra no Instagram, não consegue ver ninguém falando sobre aquele produto, de como é que funciona, esse cara já começa a ficar desconfiado. Então eu comecei a ser o que o João Adib lá da CIMED fala, né? Pessoas compram de pessoas. Então eu comecei a botar a cara para mostrar realmente o que a gente faz, a credibilidade que a gente tem, a homologação nos bancos, e isso consequentemente trouxe muito resultado pra gente. Então o que eu quero dizer para vocês, não é uma receita de bolo, mas a gente demorou 8 meses para conseguir azeitar realmente uma geração de demanda. Porque assim, criar um SaaS, o mais difícil é ter a ideia. Depois que tu teve a ideia, o mais difícil é tu validar. Depois de tu validar, o mais difícil é tu ter tesão de vender, porque o que mais tu vai tomar é não na cara e porta na cara. Depois que tu começa a vender, tu começa a encontrar teu ICP, tu sabe quem é teu cliente ideal. E acima de tudo, precificar valor de SaaS está totalmente ligado à segurança que tu passa. Se tu começa a cobrar um SaaS com valor baixo, principalmente, digamos Valida Pix, eu vendo uma camada de segurança contra golpes. O meu cliente, um cliente nosso, transaciona 2 milhões de reais por mês com Pix. Tu imagina eu chegar com esse cara e falar que a minha solução é R$ 39,99? Tu acha que esse cara vai ter a confiança de botar 2 milhões de faturamento dele pra gente confirmar, integrado com o banco dele, que com apenas R$ 39,00 eu vou entregar um produto de qualidade para ele? Galera, infelizmente vocês não são ONG. Vocês têm que aprender a cobrar e precificar para vocês realmente serem uma empresa e conseguir crescer com a recorrência que vocês ganham do cliente. A gente começou com R$ 69,99. Tem até um membro da comunidade nosso, Luigi, aí. Luigi, eu já falei para ele várias vezes, pô Luigi, aumenta a tua mensalidade, faz teste. Mas é muito fácil eu falar agora, porque quando eu fundei a Valida, novembro de 2022, todo mundo falava, Yuri, tá barato a tua mensalidade, aumenta. E a gente tem aquela síndrome do vira-lata, né? A gente tem medo de aumentar porque pode dar churn, mas no momento que tu começa a aumentar e tu começa a saber aquele gostinho de conseguir aumentar a mensalidade, mas porque tu sabe, através da call que tu fez com teus clientes, como é que tu consegue otimizar a operação, melhorar a produtividade, melhorar o operacional, tirar o dono da operação para confirmar Pix, dar tempo para o financeiro e deixar uma operação que ela é mais produtiva, mais fluida e, consequentemente, com a tua solução, pelo menos com a Valida Pix, a gente torna mais barato e menos moroso o processo também. Então, acredito que para as dores de escalar um SaaS, primeiro vai começar com aquela validação, a venda, até tu conseguir ali teus 20 mil recorrentes, para aí sim tu começar a pensar em como tu vai conseguir trazer essa geração de demanda. Acredito que a geração de demanda para B2C é bem mais fácil para B2B. Eu estava conversando até com um amigo hoje também, e ele estava falando, o ciclo de venda para B2B é bem maior que o B2C. A tomada de decisão do B2C é bem mais rápido do que a tomada de decisão do B2B. Quando eu digo tomada de decisão eu vou contratar agora, eu vou passar o cartão, eu vou pagar o boleto. Só que aqui na Valida, o que é bacana do que a gente entrega, e eu sempre provoco vocês, fundadores de sites que estão assistindo o nosso vídeo, é como tu consegue entregar o momento ahá para o cliente o mais rápido possível. Yuri, o que é o momento ahá? É o cliente ter a percepção de valor do que o teu site consegue resolver o problema dele naquele momento que ele pode testar. Vou dar um exemplo. Valida Pix, como é que funciona? Sempre vou trazer exemplo do que eu já vivo, tá? Fica mais fácil. O cliente, quando quer usar a Valida Pix, ele quer usar no Banco Itaú. Mandamos o passo a passo do Itaú. Hoje a gente é homologado no Itaú a nível nacional. Então ele entra no Internet Bank, seleciona a chave dele, vincular com o parceiro, seleciona a Valida Pix, se chega um consentimento pra gente, a gente bota em produção em 5 minutos e a gente manda o convite para ele. Na hora que ele manda o convite, aperta no convite e dentro desse convite tem um passo a passo. Nesse passo a passo, a gente explica como é que funciona a Valida, acho que tem 7 passos, assim, linha abaixo de linha, e tem um passo, entre na lista de compradores e faça um Pix de 1 centavo. Essa é a melhor parte e esse é o momento ahá. Por quê? Porque na hora que eu mando o passo a passo e eu digo para ele fazer um Pix para a conta dele de 1 centavo, ele vai lá e repete o passo, envia o Pix de 1 centavo. Na hora que ele envia um Pix de 1 centavo e aperta em atualizar dados, o Pix que ele enviou de 1 centavo aparece na tela. Isso para ele já é um momento ahá. Ele fala assim, nossa, isso aqui funciona, isso aqui é muito rápido. Consequentemente, o que eu faço também, aqui na Valida a gente não tem taxa de implantação, por quê?
para ser uma estratégia para eu não criar mais uma barreira para esse cliente testar. Então o que eu falo? Eu te dou um teste de graça por 3 dias. E aí o Gabriel lá do Ocalev, que é o Head de Growth da Ocalev, falou assim: Yuri, a tomada de decisão de B2B é longa. E assim, concordo que é longa, mas ela é longa dependendo do ticket que tu vende pro teu cliente final. A gente hoje está num ticket de 179 menor a 199 reais. Então a tomada de decisão de compra de um ticket de 179 reais não é tão grande assim. Só que quando eu libero um teste, o cliente vê o valor em tempo real e ele começa a testar por 3 dias, no 4º dia ele já está dependente da nossa solução. Então eu digo que foi o que eu falei para ele: Gabriel, eu não vou cobrar a implantação. Para mim faz sentido dar implantação de graça, porque eu vou dar um exemplo muito merda, mas é mais ou menos eu dar um pirulito para uma criança. A criança tá querendo, tá chorando, eu vou falar: pega aqui, toma esse pirulito. No momento que ela prova o pirulito e ela gosta, ela não quer mais tirar o pirulito da boca. E esse é um grande exemplo merda que eu posso dar pro teste que a gente dá para a Valida Pix. Eu dou o remédio que o cliente está precisando, que é uma solução que confirme os Pix em tempo real e que dê tempo e liberdade para ele conseguir fazer outras coisas. No momento que eu entrego isso, ele já enxerga o valor. Já teve cliente que a gente deu teste de 3 dias e ele falou: quero pagar agora, quero pagar no dia, quero pagar 10 minutos depois. Porque a gente resolveu um problema muito bem dele. Teve um cara que chegou e falou assim pra gente: agora eu vou poder dormir de tarde, que antes eu nem conseguia porque eu precisava confirmar Pix. Então, os desafios de escalar um SaaS, o que eu posso dizer para vocês é que, primeiro, é a comunicação que precisa ser muito clara de quem vai comprar a tua solução. Porque se tu não consegue explicar a tua solução para uma pessoa que sai em 10 segundos, esse cara já fica cansado do tanto de informação que tu pode falar, sabe? Eu acho que vender para B2B, pelo menos eu, quando vendo aqui, eu tento ser o mais direto possível, porque eu sei que o tempo desse cara é muito corrido. Então assim, a gente está tendo um dilema também aqui na Valida de como vai ficar o processo de venda no WhatsApp. Porque como a gente está testando muita coisa, tem muita gente que chega pra gente agora no WhatsApp. Ah, vi na rede social, vi no Instagram, fiquei com dúvida, como é que funciona? E aí a gente está nesse dilema agora. Eu mando um vídeo de 2 minutos para a pessoa ver, ou eu tiro o print da tela e embaixo eu boto uma legenda. Olha, essa tela aqui é a tela de dashboard. Olha, essa aqui é a lista de compradores. Ou eu mando um vídeo de 2 minutos, será que ele vai ver até o final? Então assim, esse está sendo o nosso grande dilema. Eu sou a favor de mandar o print, porque ele olha, dá zoom, lê, e acabou. O vídeo ele demora 2 minutos. Tu dá uma opção de 2 minutos para aquela pessoa ficar olhando aquele vídeo, que depois ela sai porque ela, sei lá, não gostou e vai fazer outra coisa e acaba esquecendo. Então, para mim, o desafio de escalar um SaaS é que, sei lá, até os primeiros 20, 30 mil, eu acho que é muito tu identificar comunicação, clareza, como é que tu resolve um problema muito bem, tu falar pro teu cliente final como é que tu vai resolver o problema dele de forma simples, rápida e direta. Acho que o primeiro passo é esse, depois que tu já validou tudo, tá? Depois que tu já olhou para trás. Tem algo muito importante também, que a galera não liga muito, na verdade ela vai aprender a ter essa noção depois que ela começar a dar certo. Que é algo muito importante para conseguir ter uma operação saudável, que é controlar churn. Tem muita gente que só pensa em produto, tem gente que só pensa em querer entregar o produto final, mas uma das coisas que segura um SaaS para ter uma vida longa é controlar churn. Então, B2B, pelo menos o que o Otávio falou lá na comunidade, é que abaixo de 2% ao mês já é algo ok, B2B. B2C, o que eu vejo, a maioria tá em torno de 15 a 25%. Então tu precisa ter uma puta geração de demanda para conseguir sustentar essa operação, que sai em 6, 7 meses. Se não entrar alguém como um cliente ali, ter uma geração de demanda muito grande, a tendência é a empresa quebrar. E aí agora o B2B, que é o que eu vivo, a melhor coisa que tem é a gente ter paz no sentido de ter previsibilidade. Isso para mim é a melhor coisa. Quando eu falo com os meus amigos e eles falam que
eu tenho um churn de mais de 10% e só falta morrer, pô. Nosso churn global hoje, de 2 anos e meio de operação, tá menos que 8%. Então, assim, a gente tem uma operação muito azeitada, a gente gera um valor muito claro para o cliente final. Só que eu acho que para a gente conseguir chegar aqui, nesse exato momento, o que mudou muito para a gente ter mais resultado foi a nossa comunicação. Foi mostrar em forma de vídeo, foi mostrar com pessoas, eu dando a cara, explicando como é que funciona o Pixel, explicando como é que consegue ler um comprovante de pagamentos, mesmo que tu não tenha Valida Pix. Eu acho que isso e foi um complemento de várias coisas. A gente trouxe também a agência para cá para ajudar a gente a fazer com ads, mas tudo dava errado, tudo dava errado. E aí o que foi que eu fiz? Eu tinha um amigo que a gente já se conhecia desde 2020, e ele manjava muito de ads, e ele sempre falava: pô, Yuri, quero trabalhar na Valida, quero trabalhar na Valida. Acabou que eu chamei ele para o evento que a gente fez da feira. Poxa, para mim ali foi um teste, falar: Brunão, vou te botar aqui, vamos ver, pô, acho que tu pode vir pra Valida. Deu certo, ele entrou em vendas, e aí nisso que ele entrou em vendas eu sabia que ele manjava pra caramba de ads. Eu falei: Bruno, me ajuda com ads agora. E aí o Bruno tá ajudando a gente pra caramba com ads também, junto com a Rebeca, tocando tudo isso. Então ele faz o ads, trabalha com vendas, porque já chega o lead que já levantou a mão, ele só vai lá e atende o cara. E aí a gente está definindo agora script de como vai ser a melhor forma de abordar essa pessoa. Eu sou muito direto. Às vezes chega uma mensagem lá, eu faço questão de estar nessa operação agora para entender de ponta a ponta como é que vai funcionar. Porque a gente começou com R$1.500 de ads e a gente sempre está break-even a operação. Começamos com 1.500, depois estava break-even a operação de ads, que a gente botava, entrava, aumentamos para 3.000. E aí o foco agora vai ser sempre estar escalando de mês em mês. Então possivelmente o próximo mês vai ser 5, depois 8, depois 10, quiçá 15, 20, porque a operação está se pagando. E eles até falaram, né: Yuri, a gente tem que ver para ter cuidado com o fluxo de caixa. Eu falei: cara, não precisa ter problema com o fluxo de caixa. Fluxo de caixa vai ser o menor dos casos, porque lembrando que o nosso pagamento não é D mais 30, né? É D mais 7. Então o cliente ele paga no máximo com 7 dias. Se for um cliente grande que tenha, sei lá, 28 postos de gasolina, é o cara que eu dou um teste maior, porque ele vai ser um ticket maior e faz mais sentido pra gente dar esse teste maior para ele se sentir mais confortável, mais preso usando a Valida Pix, para no final do teste ele falar: poxa, eu preciso dela. Então o que está sendo de desafio pra gente agora é conseguir azeitar toda essa operação que a gente começou a construir, que nada dava certo e agora está começando a entrar lead, configuração de a gente começar a ter olho mais em métrica, a gente está olhando bem mais para métrica, para dados, para a gente conseguir realmente, sabe, dar aquele tiro certeiro. O que eu penso é que a gente tinha uma metralhadora, a gente atirava para tudo que é lado, fazendo com que algo desse certo. Então acho que nesse exato momento a gente acertou o alvo. Então agora é como é que eu consigo escalar. Eu acho que agora a gente está vivendo... A gente saiu de um PMF. Eu achava que eu sabia o que era PMF. Então agora eu estou entendendo o que é um PMF. A gente saiu de um PMF. A gente testou 8 meses para tentar sair de uma atração. Conseguimos saber agora um pouquinho o gosto do suco da uva, pra gente entender como é que a gente esmaga essa uva para tirar o melhor vinho dela. Que eu acho que esse melhor vinho que é o que a gente vai fazer agora a partir de agosto para dezembro. E com certeza a gente vai trazer bem mais resultado. O resultado que eu vou ter nesses últimos 4 meses não vai ter nenhuma comparação com o resultado que eu tive nos últimos 8 meses. No total que dá 12 meses. Eu garanto para vocês que o MRR que eu fiz novo em 8 meses não vai chegar nem perto do MRR que eu fiz agora que eu vou fazer nos próximos 4 meses. Isso eu garanto para vocês. Eu vou tentar apertar o pé pra gente tentar fazer a mais até final do ano, mais 40 mil de MRR novo. Assim, vai ser um desafio. Crédito no cartão, graças a Deus, é o que não vai faltar. E como a gente sempre break-even a operação, então digamos, a gente tava botando, eu não lembro de cabeça, era R$100 por dia de ads. A gente tá botando R$100 por dia agora de ads para testar, a gente tá testando.
E normalmente estava entrando de teste, teve um dia que entrou de teste 1.200 e alguma coisa, teve dia que entrou 300, teve dia que entrou 149 ou 179. Então sempre está entrando esse teste e sempre, e assim, o que eu posso dizer para vocês é, a gente no final, na ponta final, a gente tem uma taxa de conversão de 10%. É aquele lead que chegou lá em cima e agora está aqui no final. A gente está, Rebeca, não sei se tu vai ver esse vídeo, posso estar errado, mas a gente vai chegar entre 10 a 17%. Não lembro de cabeça agora. Mas o cara que testa desses 10 e 17%, ele converte 80% pra gente. Minto, 85 a 90%. Então assim, a gente tem uma taxa de conversão muito boa. É por isso que eu faço questão de pegar esse cara que chegou, que levantou a mão e que tem curiosidade de levar ele pro teste. Porque na hora que eu levo ele pro teste, a chance de conversão é bem maior. Porque ele começa a ter uma experiência funcionando diretamente na conta bancária dele. Então o que eu quero dizer para vocês que estão começando a tracionar, tá? Não é porque tu tá faturando 5 mil que tu tá escalando. Não, tu não vai escalar com 50 mil reais. Isso é bem difícil até. Fazendo de MRR 50 mil reais. Eu acho que esse momento de 10 mil a 100 mil reais, que é o que a gente está vivendo, é momento de PMF, é entender comunicação, é entender como é que tu pode passar uma autoridade para o teu cliente, como é que tu consegue identificar canais de geração de demanda para depois que tu começar a descobrir essa comunicação e essa clareza para o teu cliente final, é que aí realmente tu consegue ver, vou botar 10 e esse 10 vai se transformar em 20. Se eu botar em 50 aqui, vai se transformar em 100. É esse jogo que a gente realmente conseguiu chegar nesse exato momento. Demorei 2 anos e meio para conseguir chegar nisso. E isso era uma das coisas que tirava meu sono. Porque eu falei, poxa, eu tenho uma comunicação boa, eu tenho um produto bom, eu resolvo um problema muito bem, mas o grande problema da Valida, que eu até falei no vídeo lá de stand. Ninguém sabe que a gente existe. Esse que é o grande problema. Então, o melhor de tudo agora é que a gente está ganhando audiência. Eu estou realmente começando a ganhar mercado. E no momento que a gente começa a ganhar mercado, isso funciona como se fosse literalmente um marketing multinível. E quando eu digo marketing multinível, dá indicação. Porque tem muita gente que não conhece a gente, veio através do Ads, começa a usar e a gente chega e escuta. Poxa, o meu irmão tem empresa. Se tu entregar um preço melhor para mim, eu vou te indicar para o meu irmão. Então, tu concorda que esse cara que veio através do Ads, ele não conhecia a gente, ele começou a usar. O cara, a pessoa, quem é empresário anda com empresário, quem tem padaria anda com padaria, quem gosta de jogar bola anda com outras pessoas que gostam de jogar bola. Então os empresários também são muito unidos. Então sempre quando eles acham alguma oportunidade que pode melhorar a operação de um outro amigo, eles vão indicar. Então a gente começa a ganhar nesse marketing multinível também de indicação. A gente não recompensa nada, tá? Para deixar bem claro aqui. Mas é o marketing multinível da indicação, que são vários clientes que não conhecem a gente, que começam a indicar a gente. E a gente sempre cresceu por indicação. Então meio que eu capturo esse cliente através de ads, ele gosta da nossa solução e ele começa a falar da Valida, a ser um propagador, a ser um fiel nosso de indicação de uma forma natural, porque resolvi um problema dele muito bem. Então meio que eu começo a ganhar escala até na indicação. Então às vezes chega do nada, como a gente está testando, está variando muito o preço de 149 a 199, a gente testa um preço com um cliente de um segmento, a gente testa outro cliente com um preço de outro segmento para saber como é que vai ser melhor a conversão em cima de preço. E aí até chegou, a gente vendeu para uma farmácia por 179, e aí chegou outra farmácia e eu que atendi, eu falei, vou testar por 199. E ela falou assim, não, a gente tem um grupo no WhatsApp que o Maxi que fechou com vocês, e aí ele indicou no grupo que resolveram um problema dele e tu pode fechar o mesmo preço que ele, que vocês fecharam para ele de 179? Eu falei, beleza, a gente pode fechar, sem problema nenhum. Então é isso que eu quero mostrar para vocês do que está acontecendo na Valida. A gente, graças a Deus, conseguiu chegar nesse momento que agora, depois de 2 anos e meio, agora parece ser tão simples o que a gente conseguiu fazer, mas o simples demorou 2 anos e meio para acontecer.
Então, no momento que tu começa a fazer esse feijão com arroz bem feito, que é o que eu já entendi que a gente fez o arroz bem feito agora, e com o feijão bem feito, a gente vai começar a botar o agregador. Então, é uma carne, é uma batatinha, é um suco de uva, que isso vai conseguir fazer a gente trazer mais receita. Então, acho que se eu pô, ficou um vídeo grande, mas era isso que eu queria compartilhar para vocês agora o que a gente está vivendo. E toda essa a gente sair dessa atração pra gente começar a sentir o gostinho da escala que eu garanto pra vocês que isso aqui que eu tô fazendo ainda não é escala. Eu não tô rodando escalado, eu não tô botando, acho que rodar escalada é algo completamente diferente. E eu acho até feio quem fala: "Vou começar a fazer growth". Cara, não vai começar a fazer growth, tu vai fazer muito teste pra depois começar a escalar. E assim, não é todo. Eu demorei 8 meses, porque eu vendo para B2B. Quem vende para B2C é mais fácil. Mas assim, vender para B2B é olha, uma giromba desse tamanho até tu conseguir azeitar. Literalmente uma geração de demanda. O mais difícil, se tu resolve o problema muito bem, o mais difícil não é vender. O mais difícil é trazer essa geração de demanda para a operação para tu conseguir vender. Porque se tu tem um produto bom, não é o produto que se vende. É a solução que tu entrega para a ponta final que tu vai resolver o problema do cara, que realmente tu vai gerar valor. Então acho que esse está sendo um pouquinho do nosso momento nesse exato momento. Eu acho que eu trouxe um pouco uma conversa hoje bem mais profunda. Acho que tem muita gente que nem vai gostar tanto dessa conversa profunda, porque tá no início ainda, tá validando, tá querendo vender. Mas o que eu posso garantir para vocês é, se vocês quiserem realmente escalar um dia a operação de SaaS de vocês, de querer sair, e é algo que eu até pretendo fazer um conteúdo. É mais fácil sair de 100 para 300 mil do que sair de 0 para 20 mil. É o que eu estou enxergando. Para a gente agora vai ser bem mais fácil sair de 100 para 300 mil de MRR do que eu lá no início da Valida demorei 1 ano para sair de... 1 ano? Foi 1 ano e meio que eu demorei para sair de 0 para 25 mil reais. Porque tu é sozinho, tu não tem equipe, tu não tem ajuda, tem pouca ajuda, tu tem um custo para trazer uma pessoa de tecnologia, a gente vendendo solução de pagamento, poucas pessoas vão confiar na gente. Então assim, é uma junção hoje de vários fatores que ele vai conseguir também. É meio como se estivesse pegando um turbo com o dinheiro que a gente já faz. Essa que é a verdade. Mas se vocês olharem para trás, eu demorei 2 anos e meio para conseguir fazer isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, tem a nossa comunidade aqui. Se eu conseguir te ajudar, comenta aí, enfim, fala o que tu queres que eu possa compartilhar com vocês, que vocês sabem, eu sou livro aberto e tô aqui para somar. 27 minutos, fico até surpreso de conseguir gravar um vídeo desse tamanho. Tamo junto, galera.